isto leva-nos a um ponto que é muito frequente aqui nas nossas discussões, que tem a ver com a falta de planeamento a longo prazo. Nós sabemos que os ciclos eleitorais de 4 anos levam sempre, lá está a frase que estávamos a falar há bocadinho, de para governar é preciso ganhar eleições, mas isto leva sempre que seja visto aqui num período de curto prazo, quando nós sabemos que este tipo de medidas, como a que estavas a referir, às vezes são coisas que têm que ser planeadas a 10 anos. Como é que se pode combater isto, sabendo que a cada 4 anos temos aqui um ciclo que pode de repente mudar o rumo e quem entra a seguir achar que a decisão deve ser diferente e mudar toda a estratégia que estava planeada ali? É que de 4 em 4 anos, lá está, há medidas que se calhar não consegues ver o resultado nos 4 anos, e também ninguém gosta de aplicar medidas que depois os benefícios vão ser recolhidos por quem vem a seguir. Como é que se combate isto? E já tiveste papéis, tanto na Câmara Municipal como agora fazer parte de um governo, como é que se dá a volta a isto? A grande questão, Bruno, é que tu há vários anos que não tens um ciclo de 4 anos. Ok. Esse é o grande tema, é que tu nem sequer tens 4 anos para implementar reformas que se possam, pelo menos, verificar ao fim de 2 ou 3. Tu tens tido ciclos bastante curtos, e o que precisamos neste momento é precisamos de um ciclo de estabilidade. Repara, foi possível obter a estabilidade de 2011 até 2015 na liderança de Pedro Passos Coelho. Depois houve as eleições e o partido, a coligação mais votada, não foi aquela que governou, enfim, já não vamos voltar atrás à história, mas é o que é. Depois tivemos mais um ciclo normal, regular, e a seguir tivemos aqui, desde há 4 anos a esta parte, ciclos muito curtos, mandatos que não chegam ao fim, e neste caso nem um ano durou. Portanto, eu diria que a primeira forma de resolver esse problema era ter aqui um partido ou uma coligação que tivesse uma maioria reforçada para que em conjunto, ou enfim, pelo menos de forma, sozinhos, mas de uma forma mais tranquila no Parlamento, pudesse fazer essas reformas que são necessárias ao país. E depois é assim, tem que haver uma abnegação do ponto de vista político. Quem está no poder não pode descurar o curto prazo, até porque é importante, porque as pessoas querem respostas imediatas também aos seus problemas, mas tem que pensar no médio e longo prazo. Eu vou dar um exemplo. Este governo tomou uma decisão da criação do curso de Medicina na Universidade de Aveiro. Obviamente que não há de ser no ciclo deste governo que se tirarão resultados da criação do curso de Medicina na Universidade de Aveiro. Mas a criação de mais este curso de Medicina e de outros que foram criados servirá para pôr mais médicos no Serviço Nacional de Saúde e com isso resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde a médio prazo. Outro exemplo, a criação de melhores condições e a dignificação da classe dos professores permite que algumas pessoas, alguns jovens hoje, possam olhar novamente para a carreira de professor como uma possibilidade de carreira, porque eu não sei exatamente na tua faixa etária, mas na minha faixa etária havia muita gente que ia para professor, tirava o curso para ser professor, só que depois o que aconteceu? Depois não conseguiu entrar, depois não conseguiu dar aulas, depois andou anos e anos para trás e para cima e para baixo e para o lado. Quer dizer, as pessoas não era digno ser professor. E, portanto, um professor que tivesse um filho que quisesse ir para professor, a primeira coisa que dizia à filha, não vais para professor, vai, escolhe outra coisa qualquer, vai para a engenharia, vai para outra coisa qualquer. Portanto, e o que é que acontece? Hoje faltam professores. E os professores não é como a gelatina que se põe na água a ferver, mistura água fria e está feito. Está feito. Não, o professor demora tempo a formar, é preciso
um processo como os médicos, como eu falei. Portanto, há aqui medidas que os governos têm que ter consciência, que vão tomar e que só terão resultados no futuro governo. E, portanto, isso é a vida. Também temos que ser, lá está, temos que ter o equilíbrio que tu falavas há dias, entre as medidas que são mais do agrado das pessoas e aquelas que são estratégicas para o país. E aí temos que ter um governo que seja como este governo foi, enfim, aqui não tenho dúvidas de o afirmar, que pense no futuro e pense nas gerações futuras. Como é que é, rapazolas? Só uma pequena pausa, já voltamos para o vídeo, só para vos pedir para deixar o vosso like, subscrever e, se puderem, seguir nas redes sociais Bruno Mestre com 0 no lugar do O. Agora, vamos voltar para o vídeo. Isto não é mudar a tema, mas é seguir no mesmo tema, porque que vem daqui muitas vezes leva-nos à discussão, e eu estou a aproveitar para dar um bocadinho voz ao chat que está aqui todos os dias e a acompanhar, e nós começámos a falar de política atual e de repente eles que estavam só a ouvir estão-se aqui a mexer em conversas que tem a ver uma discussão que aparece aqui imensas vezes, que é, considerando que o governo andou sempre a oscilar entre PS e PSD para algumas matérias básicas, por exemplo, ninguém está à espera que a solução para a habitação aconteça em 4 anos. Em algumas, nós hoje em dia sabemos que o ambiente no Parlamento, ou pelo menos que as relações entre os dois partidos não estão tão próximas como já estiveram. Mas este tipo de coisas não devia levar a uma maior conversação entre os dois partidos de poder, ou pelo menos que tradicionalmente estão no poder, pelo menos nos pontos gerais, para que esta visão a longo prazo não tivesse tantas oscilações e fosse possível aplicar? Terá que haver, e aqui, enfim, não posso deixar de dizer, da parte do PSD sempre houve essa intenção, fosse agora, fosse no passado com o Dr. Rui Rio, ou até no passado com o Pedro Passos Coelho. Lembro, por exemplo, olha, um exemplo, a criação de uma coisa que se chama CRESAP, que é o organismo que escolhe os gestões intermédias e os quadros superiores da administração pública, foi proposto no governo do Passos Coelho e na altura foi o Partido Socialista, o António José Seguro, que indicou o presidente dessa comissão, precisamente porque na altura queria-se dar um ar, enfim, queria-se dizer que as pessoas que entravam na administração entravam por competência e tinham uma comissão isenta que fazia esse processo de seleção. Quando foi, por exemplo, da história do acordo com os professores, na altura do governo do António Costa, o Dr. Rui Rio acedeu a podermos fazer esse acordo com os professores. E esta vontade, essa disponibilidade, sempre existiu por parte do PSD. Também é verdade que em alguns períodos da história sempre existiu por parte do Partido Socialista. Neste momento, o Partido Socialista, no Parlamento, em muitas matérias, decidiu escolher como parceiro preferencial o Chega e o Chega o Partido Socialista. Portanto, assim, Bruno, de facto, não vou mentir, é difícil, porque o PS procura a esquerda radical e como a esquerda radical não chega, enfim, cola-se ao Chega e, portanto, aquilo que temos assistido é este condicionamento que eu não posso deixar de referir, porque eu vivi na Assembleia da República. Por exemplo, num tema tão delicado como o tema das migrações, o PSD no Parlamento sempre defendeu a mesma coisa. Aliás, o PS é um partido humanista, que põe a pessoa humana no centro, põe as pessoas no centro da atividade política, que entendemos que todas as políticas devem ter a pessoa no centro dessa mesma política. Não podemos dizer que os migrantes não são bem-vindos, até porque muitas das nossas empresas hoje só funcionam porque têm imigrantes a trabalhar, porque nós fomos um país de gente que imigrou. Só para dar o exemplo que o nosso concelho tem 23 mil habitantes e tem 10 mil pessoas inscritas nos consulados por esse mundo fora. Portanto, Vagos é um concelho de gente que migrou para... Ainda hoje tenho família no Canadá, no Brasil, na Venezuela, nos Estados Unidos.
Minha esposa nasceu em França, portanto, enfim, temos família por todo lado. Não podemos dizer que temos que fechar as fronteiras, mas também não podemos deixar entrar toda a gente sem haver aqui uma regra. E essas regras, nós quisemos estabelecer essas regras, e quando quisemos no Parlamento criar a unidade da PSP para fazer a fiscalização desse processo, PS e o Chega aliaram-se para votar contra esta medida. E isso é incompreensível, porque é preciso, obviamente, ter, neste caso, a PSP no terreno para investigar e para verificar o cumprimento dessas mesmas regras. Portanto, Bruno, eu diria que não é fácil, mas vamos ver o que é que acontece no dia 18. Mas tem que haver matérias, obviamente têm que ser matérias de amplo consenso nacional. Por exemplo, na questão da habitação, não é só a questão da construção da habitação. Quantas casas é que nós conhecemos em meios mais rurais, como é o caso do nosso, mas se formos para o interior isto ainda é pior, que têm centenas, milhares de casas abandonadas e que não estão podiam estar no mercado de arrendamento e não estão. Não é? E, portanto, há aqui um mix de políticas que têm que ser seguidas e, obviamente, isso obriga, ou deveria obrigar, em temas como a habitação ou até outros bastante mais complexos, como é a questão da defesa, tem que haver, obviamente, na defesa, tem que haver um amplo consenso, não é só nacional, é um amplo consenso a nível europeu, porque senão nós nunca nos entendemos, estamos à espera sempre que os Estados Unidos venham à nossa defesa, isso não é forma de gerir, porque não estamos dependentes de nós, e nós podemos e devemos estar dependentes de nós. As políticas europeias têm que ser mais realistas, têm que ir mais ao encontro da vida das pessoas e menos burocráticas. Esta também é uma opinião pessoal, mas não podia deixar de exprimir, e no setor da defesa esse consenso político tem que existir a nível nacional e a nível internacional. Esta questão que eu te coloquei acaba por ser também um reflexo, e os comentários que estamos a ver aqui acabam por demonstrar isso também. Muitas vezes mostra quase o interesse partidário à frente do interesse nacional, percebes? Porque e isso acho que num sistema político em que cada vez as pessoas estão mais desacreditadas da política e dos políticos, acaba quase por fomentar ainda mais essa opinião. Porque nota-se que, por exemplo, muitas vezes acontece aquelas políticas em que eu voto contra a medida porque é do teu partido e depois apresento uma praticamente igual ou muito parecida, cria muito este ambiente que ainda gera mais esse descontentamento, percebes? E depois, lá está, o caminho do descontentamento muitas vezes mostra-nos que é para os extremos. Como é que é, rapazolas? Chegaram até ao fim? Por favor, subscrevam, deixem o vosso like e sigam Bruno Mestre com 0 no lugar do O em todas as redes sociais. Para vocês não custa nada, para nós é uma grande ajuda. Até ao próximo vídeo.